A Secretaria de Planejamento do Estado apresentou na última sexta-feira a estimativa do PIB, o Produto Interno Bruto de Alagoas, para este primeiro trimestre de 2015. A notícia não é tão boa assim não. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o nosso estado apresentou uma queda de 2,2%. Para saber como isso reflete na economia e o que é que vai ser feito para tentar mudar essa situação, a gente conversa agora com o economista Everton Coelho. Everton, bem-vindo ao nosso programa. Bom, na verdade a gente pode dizer que o Estado acompanhou o panorama nacional, não é isso? Nacionalmente o Brasil apresentou um recuo de 1,6% nessa estimativa de PIB também para o primeiro trimestre. Foi isso que ocasionou a queda aqui no nosso Estado? Bom, assim, a economia brasileira reflete também aqui. Quando a economia brasileira vai bem, geralmente os estados tendem também a acompanhar a trajetória de crescimento da economia nacional. A economia alagoana, historicamente, ela é um caso particular, assim como os demais estados do Nordeste. A economia alagoana, ela geralmente tende a crescer a taxas maiores do que a economia nacional. Mas, nesse caso, realmente, o decrescimento da economia nacional tem sim impacto também sobre a economia alagoana, porque os estados estão interligados entre si. Acaba sendo tudo uma grande reação em cadeia, mas a gente ficou dentro do esperado, já que se acompanharia mesmo o panorama nacional? Assim, nós imaginávamos que a economia alagoana ia ter um desempenho um pouco melhor do que o nacional, porém com perda. Esse desempenho da economia alagoana 2,2%, o nacional foi 1,6%, ele, assim, basicamente ele contemplou diversos setores. Todos os setores, os três principais setores da economia, seja serviços, indústria, agropecuária, eles apresentaram recuo. Então, assim, é um reflexo do cenário nacional e também da economia alagoana, que é uma realidade que nós estamos vivendo. Dá para fazer uma avaliação dessa variação aí? Assim, obviamente não foi uma coisa boa, mas e aí, como é que isso reflete no cenário da gente? Muito bem, assim, a economia alagoana, em se tratando do setor da agropecuária, esse setor nós podemos dizer que foi o mais afetado. Foi o mais afetado porque ele teve um recuo aí de 23,9%. Então, assim, um recuo considerável frente aos demais setores. A indústria também teve recuo, apresentou 2,6% de recuo. Serviços, nós tivemos uma estimativa de decrescimento de 1,3%. Cada um tem a sua particularidade que explica esse acontecimento e essa perda para a economia alagoana. Então, vamos explicar. Basicamente, são esses três setores aí, agropecuária, serviços e indústria, que determinam, entre aspas, aí, essa questão da economia de Alagoas. Vamos destrinchar cada caso dele. No setor de agropecuária, pelo que eu vi, foi o que teve a maior retração, não é isso? Por quê? O que aconteceu? O que a gente pode perceber disso? Exatamente, foi o setor agropecuário que teve a maior retração, e essa retração aí que eu citei o valor de cerca de 24%, ela pode ser explicada muito em função da seca que nós tivemos nos anos anteriores, em 2012, em 2013, principalmente em 2012, mas teve efeitos em 2013 e até o começo de 2014, essa seca ela trouxe consequências para a economia alagoana. E basicamente foi a produção de animais para abate, a produção pecuária, produção de bovinos e de aves para o abate, que teve um recuo considerável. Isso afetou negativamente o desempenho do setor agropecuário. Nós tivemos também culturas como feijão, que tiveram um desempenho favorável, que ajudou a amenizar essa perda do setor agropecuário, mas não foi suficiente para reverter essa situação. Então nós tivemos essa perda muito em função da questão da seca ainda, porque você demora para você repor os seus animais. A seca prejudicou, então você não tem como repor rapidamente esse estoque de animais aí para abate. De fato, o animal precisa chegar a uma idade certa para poder abater e tem a questão do tempo aí. De repente, a gente pode, nesse setor específico, por conta do fator seca, a gente pode prever melhor ou se continuar a situação vai estabilizar? Esse ano nós estamos tendo índices melhores, né, de pluviométricos, né? Então, assim, nós esperamos que final do ano a gente tenha uma melhora nesse setor, certo? E, assim, em relação ao setor de serviços, basicamente nós vamos ter aí alguns fatores que explicam isso também, né? O setor de serviços, a gente vai ter a questão da alta dos juros que influencia também. Nós estamos vivendo um período em que o consumo está sendo diminuído. A taxa de juros ela vai impactar porque nós tivemos um aumento recente aí na taxa Selic
de meio ponto percentual. Isso faz com que o crédito ele se torne mais caro, isso vai afetar os empréstimos e afeta também o consumo das pessoas e vai afetar também o comércio e os serviços, consequentemente. Cabe lembrar que o comércio está inserido aí nesse setor de serviços, né? Exatamente. O setor de comércio, o setor de serviços é o setor geral, são 3 setores que nós listamos aqui. A indústria, setores de atividade da indústria, a indústria, agropecuária e serviços. E dentro do setor de serviços nós vamos ter o comércio, que tem muita força, tem muito peso dentro desse setor. Pois é, e uma vez, assim, com a questão dos juros mais altos, crédito fica mais complicado de ter, diminui o consumo, reflete nessa retração. Exatamente. É tudo uma cadeia, né? Uma reação em cadeia. É algo que a economia brasileira apresenta, tem um contexto aí de aumento do crédito. Temos também outro problema que é a inflação, que está latente aí, está batendo a porta do consumidor brasileiro. Isso é um fato que ajuda a retrair também o consumo, prejudica o consumo, afinal de contas pesa no bolso do consumidor, pesa no bolso dos empresários e dos agentes também. E tem a questão do poder aquisitivo também, né? A população deu uma piorada nesse sentido, isso também reflete. Reflete, porque a inflação ela acarreta isso, ela causa esse efeito negativo aí de diminuir a nossa renda, ou seja, inflação, preços mais elevados, faz com que a gente tenha uma restrição de renda. Aumentam os preços, o salário permanece, a balança fica desigual. Exatamente. Aí não tem como realmente ter poder de compra e acaba refletindo nisso. Em relação ao setor de indústria, tem a questão da indústria da transformação, não é isso? Vamos explicar o que é essa indústria, que ela teve uma alta, mas aparentemente não foi suficiente também para reverter a situação desse setor, não é isso? Exatamente. Dentro do setor industrial como um todo, existem diversos subsetores. Basicamente são 4 subsetores. Nós vamos ter a indústria de transformação, que é aquela indústria que transforma os produtos, as matérias-primas, em produtos finais. Dentro desse segmento nós temos o setor sucroalcooleiro, e esse segmento aí teve um desempenho favorável dentro da indústria, mas não foi suficiente para reverter o quadro negativo da indústria, que decresceu 2,6%. Nós temos também a construção civil, que está dentro da indústria também, é um outro subsetor. Nós temos a extração mineral, a indústria extrativa mineral, e nós temos os serviços industriais de utilidade pública. Então, assim, o único setor que teve um resultado favorável, o único subsetor foi o setor da indústria de transformação, mas não foi suficiente para reverter esse quadro negativo de decrescimento da indústria. Que é justamente o setor sucroalcooleiro e também o setor químico, que fazem parte desse setor, que eles tiveram uma alta, mas os setores tiveram recuperação, mas não foi suficiente. Os setores como a indústria extrativa mineral teve um recuo considerável, o setor da construção civil há muito tempo vem perdendo dinâmica, então isso precisa ser mudado. A diminuição das obras do PAC, por exemplo, já deram uma afetada nesse setor, né? Exatamente. O Brasil está vivendo um período de ajuste fiscal, então, assim, é evidente que tem ocorrido corte de gastos, aumento de impostos também nesse sentido. Então, assim, e isso reflete também nas obras, nos programas do governo. O PAC é um exemplo disso que você citou. Restrição dos recursos para o PAC afetam diretamente a construção civil, que é um dos subsetores afetados dentro da nossa indústria alagoana. Pois é, e um dos reflexos para a população tem essa crescente, especificamente nesse setor da construção civil, que é essa crescente onda de desemprego que a gente tem acompanhando, né? Vem acompanhando, inclusive aqui em Alagoas. E aí já faz parte, já entra nessa bola de neve aí, o cara está desempregado, ele não vai ter renda, também não vai poder entrar, consumir, já afeta o setor de serviço também. É tudo interligado, né? Tudo muito interligado, exatamente. Você explicou muito bem aí essa questão do desemprego. O desemprego ele vai atuar dessa forma, fazendo com que a renda ela seja diminuída, ou seja, vão ter menos recursos disponíveis para serem gastos por conta desse desemprego. Então, são problemas aí que a economia brasileira, a economia alagoana, vai enfrentar, e é preciso ter muito cuidado e saber lidar com esses problemas. Pois é, você falou também no setor de extração de petróleo e gás, por exemplo. O Brasil, ele enfrenta aí uma crise, principalmente por conta de denúncias de corrupção. Todo mundo acompanha essa questão do caso da Petrobras. E isso também vai influenciar nesse setor e, consequentemente, na economia. Inicialmente, assim, falando assim dos dados da Petrobras, assim, a influência maior que teve na queda dos lucros da empresa e da receita é a questão do dólar, da questão do câmbio também influenciou. O real está bastante desvalorizado, os preços também
não tem ajudado muito os preços internacionais de petróleo, então esses resultados influenciaram. É claro que existe a questão política, existe todo um jogo político de interesses, mas assim, o desempenho da Petrobras foi mais afetado nesses meses do ano por questões econômicas. É claro que a crise política também vai afetar um pouco, mas inicialmente o que mais abalou a Petrobras, nós imaginamos que tem sido a questão questões econômicas mesmo. Preço do barril, alta do dólar, quer dizer, no Exatamente. fim das contas também é tudo interligado, né? Crise econômica e a política se entranham aí, e o resultado, na verdade, ele é sentido pela população. De um modo geral, essa situação, ela reflete de que forma na qualidade de vida das pessoas? Diminui o poder de compra, diminui... O que é que acontece? Exatamente, assim, toda essa crise, ela vai fazer com que o consumidor e os agentes, de um modo geral, eles fiquem receosos para investir, eles tenham mais cautela em função também das taxas de juros. O consumidor ele vai estar mais reprimido, os empresários também estão vivendo um momento de cautela, de não investir também tanto. Então, assim, é necessário que as taxas de investimentos elas sejam recuperadas também. Isso é uma variável muito importante para a economia. A produtividade também seja incentivada para que a gente possa fazer mais com a mesma quantidade de recursos, para que a gente possa fazer a economia crescer novamente. Circula menos dinheiro, na verdade, né? Como se a engrenagem ela passasse a trabalhar mais devagar. Ela vinha mais rápido, de repente ela dá aquela diminuída, dá para fazer esse comparativo, né? Exatamente, exatamente. Existe isso, uma diminuição no ritmo do crescimento. No caso de Alagoas, para esse primeiro trimestre, no Brasil também, nós tivemos uma redução mesmo, não foi nenhuma diminuição de ritmo, uma redução na comparação com o trimestre do ano passado. Agora, Everton, a gente tem que lembrar que, na verdade, esses dados que a gente abordou durante toda a entrevista, na verdade, eles são uma estimativa, não é isso? Eles refletem a realidade, porém eles ainda são estimativa. É uma estimativa porque assim, o IBGE é o responsável por consolidar os dados do PIB dos estados e do próprio país. Então o IBGE ele só vai consolidar esses dados depois de 2 anos, com defasagem de 2 anos. Então o dado de 2015 só vai ser consolidado em 2017. O dado de 2015 que nós estamos trabalhando aí para os trimestres, o primeiro trimestre de 2015 saiu agora. Então esse dado ele é uma estimativa que depois vai ser consolidada pelo IBGE com alguns ajustes, certo? Ok, então só para a gente finalizar aqui nossa conversa, a população ela pode ter acesso a esses dados, né, acessando www.dados.al.gov.br, está lá tudo explicadinho para quem quiser ir conferir ou até se aprofundar um pouco mais. Exatamente, esse é um portal da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio, e esse portal tem diversos dados sobre a economia alagoana, sobre geografia, sobre diversas áreas de conhecimento. E está lá também notas técnicas de economia, esse parecer técnico aí sobre o PIB também está lá no site. Certo? Quem quiser conferir, pode aproveitar a plataforma. Everton Coelho, muito obrigado então pela sua entrevista, pelas suas informações. Obrigado. Bom, e o Pauta Especial fica por aqui. Amanhã a gente se encontra às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Até lá.